Como gerenciar o seu negócio no Trello? Eu tenho um negócio de assistente pessoal, que é um serviço em que eu ofereço para os meus clientes uma pessoa que vai organizar as suas vidas para ter tempo e dinheiro de volta. Eu gerencio esse negócio inteiro, todas as atividades, não só das minhas assistentes, como dos clientes das minhas assistentes usando o Trello. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pode fazer a mesma coisa, gerenciar tudo o que você precisa dentro do Trello. Uma vez que você entra no Trello, você vai ter idealmente uma área de trabalho dedicada para o seu negócio. Não é muito bom você misturar diferentes áreas de trabalho, então se você já tem algumas coisas que você está usando no Trello, é recomendável que ou você recomece ou você crie uma área de trabalho nova para você poder começar. E aí dentro dessa área de trabalho você vai ter os seus quadros. O quadro mais importante que eu tenho com as minhas assistentes, que é esse aqui. Esse aqui é um quadro de template, toda vez que entra uma assistente nova eu replico esse quadro para ela, e aqui dentro o que ela vai ter? Processos e templates, clientes atuais, atividades recorrentes, a fazer hoje, fazendo e feito. E como é que funciona todo esse processo aqui? Na primeira coluna, aqui a gente vai ter são todos os checklists de atividades relevantes que ela precisa seguir. Então aqui no onboarding, por exemplo, aqui é um onboarding de um cliente, aqui você vai ter tudo que ela precisa cobrir na sessão de onboarding. Então ela precisa alinhar quais são as prioridades do cliente, dizer para ele que a comunicação deve ser feita sempre em grupo, alinha quem faz o pagamento, se é assistente que faz o pagamento, se ela manda o link é o cliente que paga, prazos de entrega, disponibilidade, horário comercial, que horas dá para atender, que horas não dá para atender, como é que funciona a questão de lembretes e agendamentos, tem alguma regra específica que a gente deve seguir, a gente cria o e-mail da família, alinha todos os documentos que a gente precisa que ele mande, fala sobre senhas e acessos, contatos, aniversários, viagens, todo esse tipo de coisa. Então, quando ela pega isso aqui, ela tem um checklist muito simples que ela consegue seguir para, na hora que for começar o onboarding, ela ter um guia que vai permitir que, a gente tenha uma padronização de onboarding e 2, nenhuma informação relevante fique de fora. Na hora que ela vai começar, ela simplesmente vem aqui, cria um cartão com base no template, onboarding do novo cliente, manda isso para a lista do a fazer e pronto. Com isso, ela já vai ter aqui esse onboarding aqui definido. E aí, da mesma forma, para todos os tipos de tarefas que a gente já meio que padronizou. Então, na hora de fazer um planejamento de viagem, por exemplo, o que a gente precisa fazer? Definir quais são as viagens do ano, verificar trechos via Flight Connections, levantar preliminar de preços via Google Flights, redes aero, necessidade de milhas, todas as coisas que a gente precisa olhar na hora de estruturar uma viagem. Então, com isso, o que a gente tem? Uma padronização de execução de tarefas. E conforme a gente vai tendo problemas, a gente vai refinando isso aqui. Então, dentro de agendamento médico, por exemplo, a gente se deu conta de que tem uma oportunidade aqui em relação à nota fiscal. Chega no final do ano, você vai precisar fazer o seu imposto de renda e aí você precisa caçar todas as notas fiscais que você levantou ao longo do ano para fazer isso aqui funcionar e, enfim, isso é uma desgraça. A gente resolveu incluir isso dentro do nosso processo para depois que a pessoa passou pelo médico, a gente já pega essa nota fiscal, já registra ela devidamente e com isso a gente não tem problema. Então aqui essencialmente é toda a padronização de processo. Todos os processos, como eles devem acontecer, tudo isso fica aqui. Alguns vão ter uma descrição um pouco mais profunda, como aqui a parte de criação de pastas no Google Drive, que é uma coisa um pouco mais estruturada, nome do cliente, viagens, documentos pessoais, toda a lógica. Isso aqui, obviamente, foi uma coisa que a gente estruturou usando a inteligência artificial para ser mais eficiente, com todo o setup aqui bonitinho, e alguns são um pouco mais simples, que a gente ainda está em fase de consolidação de processo. Mas a ideia é que isso aqui, primordialmente, seja uma coisa extremamente funcional. A coluna número 2 é em relação aos clientes atuais. Clientes atuais vão me permitir ter a pasta do cliente, então cliente X. Aqui dentro a gente vai ter na descrição todos os documentos, pessoas importantes, informações-chave, além do link do Drive, que a gente deixa linkado aqui. Por que isso é importante? Primeiro, para a gente ter um controle de quantos clientes cada assistente tem de uma forma simples, e segundo, porque com isso, se em algum momento o assistente resolver sair, porque ela não quer mais trabalhar com isso, eu posso simplesmente realocar uma outra pessoa aqui, ela lê tudo, sabe exatamente o status de tudo que está acontecendo, todas as informações já estão simples e documentadas, e com isso ela consegue operar de uma forma muito melhor. Essa coluna aqui de recorrentes é uma coluna que a gente criou, que é uma coluna bem diferente do usual. Então, o que acontece normalmente quando você pega um Kanban, que é essa lógica de coluninhas em que um empurra para o outro, normalmente você vai olhar muito para esse a fazer, fazendo e feito. Essa aqui foi uma das coisas que eu incluí porque eu achei que seria mais funcional dessa forma. Então existem algumas atividades que são recorrentes na vida desse cliente. E a maneira mais interessante que a gente encontrou de fazer isso
é jogar para cá do tipo comprar suplemento mensal. Então todo mês a gente tem esse cliente aqui, pede para comprar um whey para ele, e a gente sabe que uma vez por mês a gente vai fazer isso. Ou algum tipo de lembrete específico. Por exemplo, na hora de você pagar uma DARF. Todo tipo de atividade que tem um grau de recorrência. Por quê? Porque quando eu estava jogando para cá, fazendo, estava sujando demais. Tinha atividades que exigiam uma atenção imediata e isso aqui estava um pouco atrapalhando. Então a gente resolveu criar uma coluna só de atividades recorrentes com a data específica que a gente já deixa aqui, por exemplo, sei lá, dia 3 de agosto. Então dia 3 de agosto vai chegar o lembrete, a assistente aciona isso aqui e ela faz. A atividade do afazer é o mais comum que você já vai conhecer, então aqui é você jogar todas as atividades que estão pendentes. Então no nosso fluxo, a maneira como isso funciona é, o cliente traz uma demanda para a assistente joga para cá, delimita o passo a passo do que tem que ser feito, então o que é a tarefa, a gente traz aqui a definição de pronto, né? Quando que essa tarefa está pronta, ou ela já puxa de um template propriamente dito. Se for uma coisa que não tem template, a gente vai jogar um checklist aqui e ela vai definir os passos para isso acontecer. Ela vai começar a fazer, se tiver algum andamento relevante, ela avisa aqui, e com isso a gente tem a fazer. O cartão do hoje, até pulei uma etapa aqui. Então isso aqui, essa execução toda aqui, né, dos checklists que eu já antecipei, ela é depois que ela começa a fazer. Então idealmente, no começo do dia, todo começo do dia, ela vai pegar as tarefas do a fazer, vai definir o que ela vai fazer hoje. Começou a fazer, ela joga para o fazendo. Cheguei na tarefa 2 aqui e deu uma travada, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em aguardando. Então, em aguardo significa dizer, exige alguma coisa que está fora do meu controle, alguém precisa tocar isso aqui que não sou eu. Então é aguardando retorno de fornecedor. Ou aguardando aprovação do cliente. Ou o que quer que seja. E aí eu vou colocar da mesma maneira uma data para vou cobrar ele amanhã. Então aqui eu estou aguardando voltar. Significa isso aqui, eu já fiz o que eu tinha que fazer, não está na minha mão agora o que eu preciso é cobrar alguém de terminar o que ele estava fazendo. Depois que a gente termina, a gente joga tudo para o feito. Jogando tudo para o feito, uma vez por semana, na nossa revisão semanal, o que a gente vai fazer é repassar todas as tarefas aqui, encontrar pontos de melhoria e fazer as coisas serem melhores do que elas são, porque qualquer motivo que seja que não tenha funcionado tão bem. E o que você vai notar olhando para tudo isso aqui é, pô, André, isso aqui é bastante simples. Sim, isso aqui é bastante simples, porque este é exatamente o ponto. Se você torna o seu processo de governança e gestão de tarefas complexo, adivinha o que as pessoas fazem? Elas não usam o seu sistema. Elas vão deixar para chegar lá no final do dia, colocar tudo no final, e aí isso vira um fardo inútil que não serve para nada, e com isso você vai ter uma montanha de fricção que simplesmente não faz sentido. E esse aqui é o primeiro passo para você sair do operacional e ter uma empresa que funciona sem você colocar a mão em tudo. E se você quer saber quais são os outros passos, o que você precisa para finalmente ter uma empresa que funciona sem você colocar a mão em absolutamente qualquer coisa, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar.